Assim, irmãos, nós temos uma vacina. A vacina é a palavra de Deus vivenciada, não apenas conhecida. Conhecer qual que é a estratégia do nosso adversário, porque aqui, irmãos, olha, ele continua falando de coisas boas, mas veja o que ele cita adiante. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele está falando do grande encontro, aquele de grandes ajustes, quando todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. De um lado, os que caíram em pecado. Do outro lado, os que tombaram no campo da fé. Uns vão ser julgados e condenados. Outros estarão diante do Senhor para ser julgados segundo as obras, não para efeito de serem salvos ou não, porque se tombarem em Cristo, na fé já estarão salvos, mas serão julgados para ver que tipo de prêmio ou galardão vão receber. Será o dia da distribuição dos prêmios de Deus, para aqueles que foram dedicados e consagrados a Ele. E Paulo fala, eu queria que vocês fossem irrepreensíveis nesse dia. Quando chegar o dia que o Senhor juntar todos, vocês se apresentem perante Ele sereno. Eu estou aqui, Senhor, e sei que a minha mão está limpa, meu coração está puro. Eita dia que vai ser bom esse dia aí. Todo pranto vai cessar, toda tristeza vai acabar, e toda separação vai deixar de existir, porque nós nos reencontraremos lá no céu. Vamos nos despedindo aqui aos poucos. Quanto mais velho, mais adeus. Quanto mais longevo, mais despedida. As pessoas vão ficando velhas, vão ficando solitárias. É o amigo, é a amiga, é o primo, é o irmão. Daqui a pouco tem uma casa, bem velhinho, onde estão seus amigos, seus parentes? Eu fiquei só. Daqui a pouco nós vamos nos encontrar outra vez na casa do Pai. Vai ser o dia de maior felicidade da nossa história. O grande encontro, o grande dia. E é para isso que Jesus Cristo nos chamou e nos tornou participante dessa família celestial. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa comunhão, essa participação íntima nossa com Jesus. Nós somos chamados para isso. Contudo, irmãos, depois de fazer essa exposição, ele fala, eu rogo-vos. Ele não está dando ordem, vocês percebem? Eu peço a vocês, como alguém que ama vocês, eu peço com humildade, por favor, preste atenção no que eu estou pedindo, é isso que ele está falando. Preste atenção, eu rogo vocês, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu rogo para vocês, que vocês todos digam uma mesma coisa. Eu estou preocupado, entrou um vírus na igreja de Corinto, e eu me assusto que ninguém percebeu, e o vírus contaminou vocês, e vocês estão doentes e não sabem que estão doentes, e eu estou longe e estou vendo vocês doentes, eu vou ministrar um remédio daqui, não dá tempo de eu chegar aí para ministrar o remédio agora, vou prescrever uma receita para vocês, nós temos que estancar a proliferação desse vírus. Olha o que ele fala, e que não haja entre vós dissensões, debates, desencontros, desagravos. Sabe o que é isso? São grupos que começam a ficar antagônicos gradativamente sem perceberem. Começa um combater com a opinião do outro, um falar contrariamente ao que o outro falou, criando uma espécie de partido, como se o corpo fosse pedaços de membros. Nunca vi um corpo, um pé não pode sair dois pés andando, assim, eu sou corpo. É pé, assusta quem vê. Uma cabeça andando sozinha, uma cabeça não é corpo.
o tronco, as mãos. Um coração batendo sozinho não é corpo, é coração. É precisamente isso que ele estava dizendo. Olha, está havendo divisão entre vocês. Antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Nós temos que estar unidos no sentimento e no nosso parecer também. Quem quiser fazer divisão entre nós, tem que ser rechaçado em nome do Senhor Jesus. Não aceitem, irmãos, não aceitem pessoas, nem palavras, nem ideias, nem sugestões, nem doutrina de pessoas que queiram fermentar entre nós divisão, nos fazer grupos separados. Nós não somos grupos, nós não somos uma coxa, o corpo. Quando Jesus foi crucificado, aquela túnica era única, de uma só costura, cobria seu corpo, uma túnica sem emenda, sem costura. Eu penso que, assim como a doutrina, aquela túnica cobria o seu corpo, escondia a nudez do corpo. Assim a doutrina é uma só, não tem emenda, não tem costura, não é uma coxa de retalhos, é uma palavra una. Velho e Novo Testamento se encontram em Cristo. Cristo é o ponto máximo de tudo. E se ele é o ponto máximo, olha o que acontecia aqui, irmãos. Porque a respeito de vós, irmãos, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Vocês começaram agora a discutir um com o outro, ter grupos. Mas por que aconteceu isso? Não foi pela política partidária, não foi por discussões de políticas locais. Não. Cada um de vocês começaram então a formar partidos. Uns gostam muito de Paulo e falaram, nós somos de Paulo. Outros gostaram muito de Apolo e falaram, eu sou de Apolos. Outros gostam de Pedro e outros de Jesus. O que vocês estão fazendo? Vocês ficaram loucos? Agora o corpo de Cristo está dividido. Quer dizer então que você é de Paulo? Ele falava de si mesmo. Quer dizer que vocês são de Paulo? Quer dizer que vocês são meus? Vocês estão loucos? Vocês estão loucos? Vocês são de Pedro? Vocês estão loucos? Vocês são de Apolo? Vocês estão loucos? Agora o que me assusta aqui nessa leitura é que o inimigo achatou de tal maneira a escala de valores deles, foi achatada até o ponto de ela ser colocada no pó. Porque eles comparavam grupos que pertenciam a Paulo, outros pertenciam a Apolos, outros a Pedro e outros a Jesus. Como se Jesus fosse um líder na altura de Paulo, do tamanho de Pedro, da escala de Apolos. Comparou Jesus como se ele fosse um simples líder, um simples apóstolo. Vocês percebem como que o vírus cega as pessoas? Vocês percebem como é maligno o trabalho do inimigo e ele é tão sutil que a pessoa não percebe que foi apanhado? Eu já falei uma vez, irmãos, existe um vírus. Ele, entre outros modus operandi dele, mas ele tem uma cadeia. Ele tem que fazer um ciclo de reprodução. E ele termina a reprodução dele no gato. Por exemplo, no animal. Então esse vírus, ele às vezes é apanhado por um rato. O rato apanha o vírus corre para o cérebro do rato. Mas ele tem que fechar o ciclo dele num gato, num felino. Ali no rato ele não consegue. Ele tem que fazer com que, ele tem que pular para o gato. Mas um vírus não tem como pular para o gato. Sabe o que ele faz? Ele entra no cérebro do rato, altera o comportamento cerebral do rato. E ele altera o sentido do rato. E o rato passa a gostar do cheiro do gato. Então, quando ele vê o cheiro do gato, ele é atraído para perto do gato. Porque esse vírus, esse protozoário, sei lá, ele modificou o sentido do rato. Então, quando ele vê um gato, ele é atraído de tal maneira que vai para aproximando do gato. Quando ele aproxima do gato, o gato come ele. E ele fecha o ciclo. Quem matou o rato? Não foi propriamente o gato. Foi o vírus que levou ele para a boca do gato. Vocês perceberam? Que nosso adversário trabalha com esse tipo de estratégia aí, ó. Ele vem levando a gente para a boca do gato.
Nós não vamos para a boca do gato, não. Nós vamos para a glória. Em nome de Jesus Cristo, põe atenção nessa pregação. Cuidado para o adversário não levar você para a boca do gato. É incrível que um vírus possa fazer isso, mas é incrível que numa igreja de Cristo, homens e mulheres santificados, se deixassem ir levar a ponto de formar partidos, e Paulo foi bem claro. Olha o que ele falou: está Cristo dividido? Eu quero fazer uma pergunta para vocês: Paulo foi crucificado por vocês? Comparar Jesus com Paulo, a que ponto nós chegamos? Com isso, sabe o que acontece? A igreja é uma colcha de retalhos. Os dons vão diminuindo, a virtude vai abaixando, as obras vão deixando, e o que era glória é vergonha, e o que era igreja de Cristo vira igreja de homens. Mas em nome do Senhor Jesus, no nosso meio não haverá isso. Nosso meio, irmão, não haverá isso. Somos todos seguidores de Jesus, o grande Rei. Ele é líder, Ele é mestre, Ele é Senhor. E Ele fala: eu plantei, Apolo regou. Mas o que adianta eu plantar? O que adianta Apolo regar se não crescer? Quem dá crescimento é Deus. Glórias, portanto, a Ele, não a mim, não a Apolo, não a Pedro. Isso, irmãos, é a estratégia do nosso adversário. Ele falou também: eu batizei até pouca gente, até dou graças a Deus que eu não batizei muita gente, mas ninguém falar que foi batizado em meu nome. Mas citou alguns que ele batizou aí. Aí ele vai falando, irmãos: Cristo não me enviou para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Com isso ele está afirmando que a sabedoria de palavras, ela torna vã a cruz de Cristo. Se eu quiser fazer algum tipo de exposição doutrinária,